Olá, e hoje vamos estudar sobre sequência numérica. Mas antes eu quero falar para vocês o que é sequência. Olha, sequência é um conjunto de elementos. Eles podem ser de números, de formas, de cores, como vocês estão vendo aqui, vários tipos de sequências que eu estou mostrando. Porém, hoje nós vamos estudar sequência numérica. E ainda falando sobre sequência, é um conjunto de elementos que você vai observar a forma a qual ele está sendo representado ali. Então, se for de cores, você vai observar as cores, se for de formas, certo? E agora nós vamos ver sobre os numerais. Sequência numérica, ó. Numérica. Os números, eles surgiram há mais de 30 mil anos atrás. E ele surgiu com a necessidade de ter ali um código que facilitasse a vida do ser humano. Como tudo, hoje em dia a tecnologia surge para isto. E naquela época eles usavam pedrinhas e outras coisas mais para fazerem contagem de animais e do que eles precisavam, dos elementos que eles precisavam. Porém, com o tempo surgiram pessoas que finalmente criaram os códigos, chamados algarismos, certo? Que nós determinamos também aqui, chamamos de números. Então, ele vai do 0, ele vai até o 9, que é chamado dos números naturais, que eu já falei em outra aula isso para vocês. E na sequência numérica, nós podemos fazer a sequência observando o conjunto dos números que ali estão. Se eles estão em ordem crescente é quando ele vai aumentando. Feito, eu vou mostrar aqui, ó. Ordem crescente é quando ele vai aumentando, ó, do 0, 1, 2, 3, 4... Mas essa ordem crescente, ela pode alternar o quantitativo do numeral. Por exemplo, eu posso fazer 10, 20, 30, 40. Eu posso usar os algarismos que eu desejar. Aqui eu estou contando de 10 em 10, aqui eu estou contando de 1 em 1, mas a sequência numérica, ela pode ser realizada de várias formas. Certo? Na contagem, se for em ordem crescente, ela pode contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. E para facilitar, você precisa ter uma tabela com os numerais do 0 até o 100. Feito esta daqui, que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque você vai começar fazendo a leitura dos numerais, mas também você vai observar os numerais, certo? Para escrever da forma correta cada um. E o importante também é você saber, não é, que o numeral 1, ele está representando o quê? Uma unidade. Né? Fazer essa leitura. E que o numeral 1, ó, ele tem uma escrita também. Então, é necessário você prestar atenção no nome do algarismo e saber também a quantidade que ele representa. Se eu disser 2 lápis, então, ó, o numeral 2, certo? Você também pode treinar em casa com os nomes dos números por extenso, que é muito importante. E você sabe aqui, ó, eu tinha 1 lápis, agora eu tenho 2 lápis. Então, foi assim que foi criado os algarismos, números. Então, quanto mais, ó, lápis eu vou colocando, o número também vai aumentando. Então, é importante você prestar atenção no numeral e na quantidade que ele também representa e no nome que ele tem. Correto? Então, esta sequência, ela pode ser em ordem crescente, para vocês lembrarem qual é o nome, ordem crescente, que é aquela que vai crescendo, que começa do menor para o maior. Não importa se começou do 10, do 50, ele só vai aumentando. Mas também vai ter a sequência que é, ó, da ordem decrescente. Eu só vou colocar aqui na frente, ó, decrescente. Por quê? Você vai começar do 10, ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e por aí vai. Aqui eu estou contando, certo? Estou fazendo a sequência numérica diminuído 1 a 1. Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e assim vai até o 0. Essa daqui é chamada ordem decrescente. É como você pega um lápis e você vai utilizando, você vai escrevendo e ele vai diminuindo. Então, assim mesmo é aqui. É como se você tivesse R$10
e você fosse gastando aquele valor. Mas também você pode fazer uma ordem decrescente com números maiores, de 50, né? De 100, certo? E aí você vai decrescendo, ó, 49, 48. E novamente, para facilitar, né, o estudo das sequências numéricas, é importante você estudar uma tabelinha dessa que tem os números. Eles vão facilitar você observar qual número vem depois. E aí, se você vê que você está fazendo... Ah, mas aqui, a ordem decrescente, ela está da seguinte forma. Olha só, professora. Nós temos aqui 20, nós temos 5, nós temos 3, nós temos 100, nós temos 10 e nós temos 50. Como é que nós vamos colocar esses números em ordem decrescente? Então, mais uma vez, se você estuda a tabelinha com os numerais de 0 a 100, vai ser mais fácil para você responder. Então, se é ordem decrescente, você vai começar do maior número. Então, qual é o maior número aqui? O 100. Então, você vai colocar, ó. Qual é o número que pode não estar muito próximo do 100, mas ainda se torna o maior dos outros? 50. Ó, aí você vai marcando para você saber qual é o número que você está utilizando. Então, depois do 50, qual desses daqui eu poderei colocar aqui em ordem decrescente, por ele ser ainda maior do que os outros? Então, eu vou colocar o 20, ó. Agora só me restam o 5, o 3 e o 10. Qual número eu vou utilizar aqui? O 10. 10. E qual é o maior? O 5 ou o 3? O 5. E por final, o 3. Então, aqui, essa ordem decrescente, ela foi, né, solicitada pelo professor para que você observasse aqui, nesses elementos dos numerais, e colocassem eles em ordem decrescente. Então, não é difícil, vamos treinar os numerais, as quantidades que eles representam, e aí, ó, você vai ficar um fera na matemática. Vamos, pega o caderno e vamos estudar. Até a próxima aula.